Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou passar com vocês sobre todos esses jogos que teve nesse sábado, dia 4 de janeiro, pela NBA. Beleza? Então vamos lá. Já solta aí a intro. Vamos lá então. A gente vai começar com o Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Vai passar por todos esses jogos de sábado, até chegar nos jogos dessa madrugada de sábado para domingo. Jogos não, jogo. Foi só a vitória do Clippers contra o Atlanta Hawks. Esse Sacramento e Memphis e Lakers e Atlanta Hawks já foi na madrugada de sexta para sábado, né? Então a gente não vai fazer, tá no vídeo de ontem, para quem quiser. Beleza? Então vamos começar com esse Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, vitória do Philadelphia. Philadelphia que deu uma boa melhorada, né, cara? Depois que teve todos os seus jogadores à disposição, né? O Embiid, todos não, mas os principais, né? O Embiid, o Paul George e o Maxey conseguindo jogar juntos. O Philadelphia embalou bons resultados, né? No Natal venceu do Boston e de lá para cá melhorou bastante o Philadelphia, não à toa, já tá com 14 vitórias. Até outro dia não tinha vencido quase nenhum jogo, né? Então, a presença dos seus principais jogadores já fez o time melhorar bastante. Olhando primeiro para o lado do Brooklyn Nets, acho que aqui já dá para ver uma grande decepção, que foi o D'Angelo Russell, apenas 5 pontos, jogou só 14 minutos. Enfim, não sei o que aconteceu para ele ter tido uma minutagem tão baixa. Mesmo assim, ainda deu 4 assistências, né? Mas 5 pontos é muito pouco, deve ter se machucado, né? Porque jogar só 14 minutos, cara, é muito estranho. Enfim, quem mais dá para destacar? O Claxton, que é o pivô, que na teoria deveria pegar a maior quantidade de rebotes, apenas 5 rebotes, cara. O Keon Johnson, que é o alarmador, aí sim, 8 rebotes, 8 assistências, 15 pontos, fez um bom jogo pelo padrão dele. Enfim, mas vale destacar um time aqui também, sem o Cameron Thomas, sem o Cameron Johnson, né? Aqui, ó, sem o Ken Johnson, sem o Ken Thomas. O D'Anthony Melton veio do Warriors na troca com o Schroeder, ele também machucado, não joga, né? Enfim, o Ben Simmons também não jogou, um Brooklyn bem desfalcado, né? Vale destacar isso daí também. Consequentemente, mesmo jogando em Brooklyn, perdeu para o Philadelphia. Destaques do Philadelphia agora, o Embiid, 28 pontos, 12 rebotes, né? Duplo-duplo para ele. Aí, ó, que nem eu falei, o trio jogando. Embiid, Maxey e Paul George. Esse, para mim, é o fator principal para essa melhora do Philadelphia. E o time inteiro é um time muito bom. O Caleb Martin também eu gosto bastante desde a época do Miami. E agora agregando também, ó, 17 pontos. O Maxey com 7 assistências. O Paul George com 6 assistências. O próprio Embiid com 6 também. O Caleb com 17 pontos, como eu falei. O Yabusel começou o jogo, né? Ele que fez uma grande Copa do Mundo, não. Uma grande Olimpíadas pela França. E aí conseguiu essa oportunidade no Philadelphia. Acabou que fez só 3 pontos, mas pelo menos contribuiu com 6 rebotes. Enfim, acho que de principais destaques desse jogo é isso. Caraca, o Drummond só com 8 minutos ainda fez 4 rebotes e 6 pontos, né? Pela minutagem é interessante. Enfim. No geral é isso, e com isso, vitória do Philadelphia contra o Brooklyn. O Brooklyn com muitos desfalques, né? Sem o Ken Thomas, sem o Ken Johnson, o Philadelphia era realmente favorito e isso concretizou esse resultado. Próximo aqui, o Detroit venceu do Minnesota, jogando aí em Detroit, né? Que nem eu já comentei aqui ontem, se eu não me engano. É um Detroit que faz uma grande temporada, uma temporada que, assim, se a gente olhasse tipo a um Boston Celtics com 17 vitórias e 18 derrotas, é uma temporada ruim. Agora o Detroit, pela temporada passada que fez, já ter 17 vitórias é realmente surpreendente na minha visão. Que nem eu comentei ontem, trouxe reforços e já conseguiu boas vitórias. Recentemente venceu do Los Angeles Lakers, agora vence do Minnesota. O Cunningham sendo disparado o principal jogador desse time, né? Aqui, ó, falando em Cunningham, 40 pontos para ele, 40 pontos e 9 assistências, quase um duplo-duplo. O Tobias Harris com 16 pontos e 11 rebotes. O Alçar Thompson também com 10 pontos e 10 rebotes. Então, dois caras fazendo duplo-duplo, outro quase fazendo, que foi o Cunningham. Então, mostra realmente que é um time bem encorpado. Esse time do Detroit melhorou bastante. Tim Hardaway com 7 pontos ainda deu 3 assistências. Jalen Duran contribuindo com 7 rebotes. Malik Beasley vindo do banco com 23 pontos, sendo 6 bolas de 3, né? De 14 arremessos, 6 bolas de 3. É um cara que é notavelmente um bom arremessador de fora, né? Já tinha mostrado isso no Milwaukee Bucks e agora no Detroit contribuindo também, tanto quando começa como titular, e nesse caso também vindo do banco, importantíssimo
pra matar esse tanto de bolas de 3, né? Isso que nem teve o Ivey, né? Um dos seus principais jogadores também, o J.D. Ivey, nem jogou. Mesmo assim, venceu. Olhando pro lado do Minnesota, Anthony Edwards fez 53 pontos. Mesmo assim, não foi o suficiente pro Minnesota. Ele matou 10 bolas de 3 de 15. Só ali ele fez 30 pontos, realmente espetacular. 10 de 15 é um aproveitamento muito bom. É o quê? 66% de aproveitamento, mais ou menos, de bola de 3. A cada 3 ele acertava duas. É realmente um aproveitamento bom. O Julius Randle, 17 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. E aí os outros titulares bem abaixo, né? O Mike Conley em 20 minutos, nenhum ponto. O Gobert em 29 minutos, nenhuma assistência, mas não é característica dele, né? Mas apenas 6 rebotes, o padrão dele é pelo menos uns 10, né? Contribuiu só com 6 pontos também. McDaniels, só 8 pontinhos também. Vindo do banco dessa vez, o Naz Reid, apenas 9 pontos. Normalmente ele contribui com uns 14, 15 que agregam bastante. O Alexander Walker também, só 7 pontinhos. O DiVincenzo, só 5 e apenas 3 assistências. Só utilizou 3 reservas também, né? Enfim, faltou opções no banco também, né? Acabou que forçou muito alguns titulares, como foi o Anthony Edwards, com 44 minutos e mesmo assim perderam para Detroit. Próximo, vitória do Indiana Pacers contra o Phoenix, 126-108 jogando em Indiana. Era o que eu esperava. Eu acho que eu tinha comentado ontem, inclusive, que eu achava que o Indiana ia vencer contra um Phoenix em má fase. O Indiana faz uma boa temporada, recentemente vencido o Boston Celtics. Enfim, não é nem que o Indiana faz uma boa temporada, né? Faz uma temporada mediana, 18-18, mas o Phoenix que realmente vem bem abaixo, né? Haliburton com 27 pontos, 5 rebotes e 8 assistências, matando 5 bolas de 3. Miles Turner com 20 pontos. Pascal Siakam com 15 pontos e 9 rebotes. O Maturin fazendo um duplo-duplo com 13 pontos e 10 rebotes. Importantíssimo nesses rebotes, né? Agregando bem mais do que é o padrão dele. E, vindo do banco, o Obi Toppin com 12 pontos também. O Shepard com 10. TJ McConnell com 8 pontos e 4 assistências. E olhando o lado do Fênix agora, Kevin Durant com 25 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. O Devin Booker jogou, então teve o seu trio de fogo, né? Que era o Kevin Durant, o Devin Booker e o Bradley Beal. E Bradley Beal o mais abaixo, né? Apenas 8 pontos, é muito pouco pelo que ele pode entregar para esse time. Passa muito por aí essa derrota, né? Enfim. O Devin Booker ainda contribuiu com 9 assistências. Plumlee com 4 pontos e ele é o cara que deveria pegar rebotes, né? Fez apenas 5 rebotes e jogou só 15 minutos. O Nurkic, eu nem gosto tanto do Nurkic, mas o nível abaixa demais sem ele e com o Plumlee, né? Então, querendo ou não, o Nurkic acaba que faz falta. Por mais que eu não goste tanto, sem ele o time perde muito. Grayson Allen vindo bem do banco, com 13 pontos, matou 3 bolas de 3, 6 assistências ainda, mas não foi o suficiente. Próximo aqui, esse daqui, pô, zebraça. O Miami em casa tomou 136-100 contra o Utah Jazz, atropelado. Caraca, aqui sim é uma grande zebra, ainda mais com o Miami jogando em casa, né, cara? Zebraça. Aqui, ó, o maior pontuador do Miami foi o Nikola Jovic, com 17 pontos, matando 3 bolas de 3. Tyler Hero matou só uma de 8, realmente bem abaixo. O Adebayo só 4 pontos. Caraca, bem abaixo. O Ryan Smith também, só 2 pontinhos. O Duncan Robinson agregando com 16 pontos, né? Ali é interessante. O Jaime Hacker Jr. agregou com 13 também. Aqui os titulares mesmo bem abaixo, principalmente o Adebayo, só 4 pontos, acaba atrapalhando bastante. E o Tyler Hero com um aproveitamento horrível nas bolas de 3. Terry Rozier também, 8 pontinhos, 0 de 5 nas bolas de 3. Pô, realmente um jogo bem abaixo de Miami. E olhando o lado de Utah Jazz, Collins muito bem com 24 pontos e 9 rebotes. O Kessler com 14 pontos e 16 rebotes, se impondo muito contra o Adebayo, né? O Adebayo 8 rebotes e o Kessler 16, né? Passa muito por isso essa imposição do Utah Jazz. Vindo do banco, acho que é sem Sabani, né? Sem Sabolf. 34 pontos, 7 de 11 nas bolas de 3, espetacular. Nem precisou do Clarkson, né? Que é um cara muito importante vindo do banco, mas só jogou 2 minutos. Fez 2 pontinhos e mais nada. Caraca. Nem usou o Clarkson, nem precisou. Outra zebraça. Caraca, talvez até mais, né? Porque
O Miami perder em casa pro Utah Jazz é bizarro. O Milwaukee em casa pro Portland Trail Blazers é talvez até mais. Caraca, que zebraça. 105-102 pro Portland. Olhando o lado do Milwaukee, Antetokounmpo com 31 pontos e 11 rebotes, né? Duplo-duplo para ele, que já é de costume. O Lillard de 16 pontos, 6 assistências. E os outros titulares bem abaixo, né? O André Jackson Jr. apenas 6 pontos, o Brook Lopes só 5 pontos e o Middleton pior ainda, só 2 pontos para ele. Tanto o Brook Lopes quanto o André Jackson é o padrão dele, realmente não fazer tantos pontos, só ver a minutagem, jogou só 14 minutos, é uma pontuação boa até pelo padrão dele. Agora o Brook Lopes bem abaixo e o Middleton em especial. Pô, 2 pontos não dá. Isso que o AJ Green ainda veio muito bem do banco, né? 21 pontos, sendo que desses 21 pontos, todos de 3 pontos, né? 7 de 13 nos arremessos. E ele só arremessou de 3 pontos aqui, ó. 13 arremessos no jogo, todos de fora. Aqui fica muito nítido o estilo de jogo do cara, né? Ele entra para arremessar de 3 e 7 de 3 é um aproveitamento bom, aproveitamento acima de 50%. O AJ Green, importantíssimo para o Milwaukee ficar dentro do jogo. Quem ficou muito abaixo foi o Middleton, o Brook Lopes também, mas o Middleton em especial bem abaixo. O Bobby Portis ainda contribuiu com 9 pontos e 7 rebotes. O Prince também, só que só uma de 4 nas bolas de 3, né? Aqui eu acho que quem ficou mais abaixo mesmo, com certeza, foi o Chris Middleton. E olhando o lado de Portland, Alfred Simmons com 28 pontos e 8 assistências, matou 5 de 12 nas bolas de 3. O Avdija com 19 pontos e 14 rebotes, jogando 42 minutos, né? O Sharp com 16 também, o DeAndre Ayton com um duplo-duplo, assim como o Avdija, né? 13 rebotes e 10 pontos para ele. Ainda veio o Scott Henderson com 9 pontos e 7 rebotes para contribuir do banco. Mas grande destaque aqui para o DeAndre Ayton, o Avdija, os dois com muitos rebotes, e o Alfred Simmons com a pontuação e os rebotes dele. De grande decepção aqui, o Chris Middleton, com certeza. Só 2 pontos é muito pouco para um cara que é talvez o terceiro principal jogador desse time, atrás do Giannis Antetokounmpo e do Lillard. Próximo aqui, Chicago Bulls venceu do New York Knicks jogando em Chicago. Jogaço, né? Eu imaginava o New York vencendo. Vem numa fase espetacular, mas o Chicago conseguiu vencer. Três jogadores acima de 20 pontos, dois acima de 30, né? Zach LaVine com 33 pontos e ainda 7 assistências. Kobe White com 33 pontos. Caraca, espetacular. 9 de 11 nas bolas de 3, um aproveitamento muito bom do Kobe White, tá bom? Eu sei que, tipo, se a gente olha o Stephen Curry naquele jogo contra o Philadelphia 76ers, 8 de 8 em bola de 3, 100% de aproveitamento é algo surreal. 9 de 11 é muito bom também do Kobe White. Não dá pra gente querer comparar o Kobe White com o Stephen Curry, né? Mas assim, 9 de 11 em bolas de 3 é realmente espetacular o Kobe White, tá bom? Aproveitamento muito bom. Vucevic com 22 pontos e 12 rebotes também. O Josh Giddey também com 15 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Quase um triplo-duplo para o Josh Giddey. E vem sendo esse um padrão dele no Chicago. Não tanto em pontos. Em pontos ele geralmente não passa desses 15 pontos. Geralmente fica ali com uns 10, 12. Mas rebotes e assistências ele vem com médias bem interessantes. Se tornou um protagonista nesse time do Chicago. Enquanto no Oklahoma ele era só mais uma peça que agregava para o time. Ele vai para um time mais fraco no momento, que é o Chicago Bulls, mas ele se torna uma peça importantíssima para esse time. Não à toa jogou 30 minutos. Ainda veio do banco acho que é Jalen Smith? Jalen Smith, com 10 pontos e 5 rebotes. O Lonzo Ball, com 6 assistências. Enfim. E olhando o lado do New York Knicks, Karl Anthony Towns com 44 pontos, 16 rebotes, ainda deu 5 assistências. Jalen Brunson com 33 pontos e 8 assistências, os dois principais jogadores desse time. O Michael Bridges com 18 pontos. O Anunoby com 12 pontos. O Josh Hart, caraca, aqui fica nítido, né? O Josh Hart. Em pontuação bem abaixo, né? Fez só 2 pontos, mas pegou ainda 16 rebotes e 10 assistências. Então, em quesito pontos, o Josh Hart bem abaixo no jogo, mas ele mesmo assim fez um duplo-duplo sem precisar de pontos, né? Isso mostra muito do esforço e da dedicação do Josh Hart. Pode ser que tecnicamente não seja um gênio, né? 0 de 3 nos arremessos, por exemplo. 0 de 5 em arremessos, então. Isso daí foi em cobrança de lance livre, esses 2 pontos. Enfim. Mas contribuindo nesse quesito assistências e rebotes. Isso é importante. Quando o cara tá em um jogo ruim, tem que contribuir de outras formas. Ele até contribuiu com assistências e rebotes, mas esses pontos fizeram falta. Ainda veio o Precious Achiuwa com 5 pontos e o Cameron Payne com 8 pontos, mas realmente é um banco que não agrega muito.
Isso daqui deve ter sido nos minutos finais, né? Quando entra todos os reservinhas que nunca jogam. 1 minuto e 34 por cada um. Enfim. Vamos pro próximo. Aí agora a gente vai pra vitória do Denver contra o Spurs. A gente ontem falou de uma vitória do Spurs contra o Denver. Se reencontraram, dessa vez não deu pro time do Wembanyama. Jogo decidido na prorrogação, vitória de Denver. 122-111. Caraca, por ser na prorrogação, criou uma margem alta ainda, né? De 11 pontos só na prorrogação. Enfim, olhando do lado do Spurs, Harrison Barnes com 22 pontos, matando 4 bolas de 3 de 8, um aproveitamento até que bom, 50%. Aqui o Embiid abaixo, né? Ele fez 20 pontos, 23 rebotes, espetacular, mas olha as bolas de 3, 2 de 12. Aqui ficou bem abaixo e esses pontos fizeram falta pro Spurs. Só ali ele perdeu 10 posses com arremessos ruins. Então, assim, é... realmente isso pesou nesse resultado do Spurs. O Wembanyama é disparado o principal jogador desse time. Acabou que em arremessos o Devin Vassell até arremessou mais, né, cara? E também ruim em de 3, né? Apenas 1 de 6. É um aproveitamento muito ruim, tanto do Wembanyama, tanto do Devin Vassell. Se mau resultado, resultado passa muito por isso daí também. Devin Vassell ainda fez 8 rebotes, o Sohan com 8 rebotes e 5 pontinhos. Keldon Johnson veio do banco com 10 pontos e 8 rebotes também. O Champagne com 10 pontos ainda. O Stephen Castle com mais 10 pontos. Trey Jones ainda com 9 pontos e 6 assistências. Mas eu acho que essa derrota do Spurs passa muito pelo mau aproveitamento das bolas de 3, tanto do Wembanyama quanto do Devin Vassell. Já ao lado do Denver, Jokic, de novo, quase um triplo-duplo, 46 pontos, 9 rebotes e 10 assistências. Michael Porter Jr. também muito bem, com 28 pontos e 10 rebotes, jogando 46 minutos. O cara jogou quase que o jogo inteiro. Quase mataram o Michael Porter Jr. nesse jogo. Enfim, Jamal Murray com 13 pontos, 6 assistências e 6 rebotes. O Westbrook contribuindo com quase um duplo-duplo, né? 9 pontos e 10 rebotes. O Christian Brown ainda com 3 assistências, 8 pontinhos. O Peyton Watson vindo bem do banco com 8 rebotes, 8 pontinhos também. O Strater é a mesma coisa, com 5 pontos e 5 rebotes. Enfim, agregaram vindo do banco, tanto o Peyton Watson quanto o Strater. Mas aqui, principal destaque, o Jokic, que a gente já está acostumado, e o Michael Porter Jr., porra, 46 minutos. Querem matar o Michael Porter Jr., pô. Aí a gente vai para o último jogo ainda desse dia 4, né? Que o outro já entra pela madrugada de hoje, né? Que é Clippers e Hawks. Daqui a pouco a gente chega lá. Vitória do Warriors contra o Memphis. Jogo que eu tinha comentado aqui, né? O Warriors ia sem o Curry, né? Não jogou para descansar e poder jogar hoje contra o Sacramento. E o Memphis Grizzlies ainda sem o Jamoran, né? Já é o que? Quarto ou quinto jogo sem o Jamoran. O nível do Memphis sem o Jamoran abaixou demais, né? Destaques aqui do Warriors. Andrew Wiggins, né? Sem o Curry e com o Kuminga jogando só 15 minutos, o Wiggins virou o principal pontuador desse time, com 24 pontos, matando 3 de 10 nas bolas de 3. Schroeder, sem o Curry, virando o principal assistente desse time, né? Com 9 assistências, ainda fez 17 pontos. Buddy Hield com 14 pontos, matando 4 de 7 nas bolas de 3. Trace Jackson Davis, quase um duplo-duplo, né? Com 11 pontos e 9 rebotes. O Draymond Green fez 9 pontinhos, os 9 vindo de bolas de 3, mas abaixo em quesito rebotes e assistências. Só 2 rebotes e 3 assistências é muito pouco pelo que ele pode entregar. Venceu, é o que interessa, mas ficou abaixo. Vindo do banco, o Waiters com 16 pontos, matando 4 de 5 das bolas de 3. Muito bom esse aproveitamento. O Kuminga com 13 pontos, matando 3 de 3 das bolas de 3 também. Para quem jogou 15 minutos, é um aproveitamento muito bom. Por sinal, não sei porque ele jogou só 15 minutos. Talvez para preservar um pouquinho, pensando no jogo de hoje contra o Sacramento, que já tem uma rivalidade grande entre o Warriors e o Sacramento, né? Olhando o lado do Memphis agora, o Jaren Jackson Jr. com 23 pontos e 9 rebotes, quase um duplo-duplo, 0 de 3 nas bolas de 3. Desmond Bane com 22 pontos e 10 assistências, fez um duplo-duplo, mas um aproveitamento ruim de bolas de 3. Só 2 de 8, né? Scott Pippen Jr. abaixo também. É o cara que deveria distribuir esse jogo junto com o Desmond Bane, deu apenas uma assistência, muito pouco. Fez 12 pontinhos, pelo menos. O Wells dessa vez com 8 pontos. No último jogo, acho que ele tinha feito coisa de 30 pontos. Então, bem abaixo na partida. 0 de 5 nas bolas de 3, que é a principal característica dele. O Edey com 5 pontos e 6 rebotes, também que é um cara que normalmente pega muitos rebotes. Jogou só 20 minutos e não contribuiu com tantos rebotes.
Vindo do banco, o LaRavia, com 17 pontos, 4 rebotes e 10 assistências, assumiu esse protagonismo para distribuir o jogo no lugar do Scott Pippen Jr., que ficou abaixo nesse quesito. Brandon Clark com 10 pontos e 6 rebotes, mas nada disso foi suficiente para vencer do Warriors. Indo agora para o último jogo, entre Clippers e Atlanta Hawks. Vitória do Clippers. O Clippers vinha de 2 jogos muito ruins, que tinha sido atropelado, e agora vence do Atlanta Hawks. Analisando aqui o lado do Clippers primeiro. Norman Powell com 20 pontos, 4 rebotes, é o padrão dele, pelo menos uns 20 pontos. Junto com o Harden, é o principal pontuador desse time. Acabou que o Harden nem fez tantos pontos, mas aí aqui a gente já vê. Fez só 10 pontinhos, mas contribuiu com 15 assistências, né? Então o cara, quando percebe que não tá numa noite tão inspirada em pontos, ele não arremessa tanto, ó. Arremessou só 9 vezes, sendo 5 de 3. É pouco, pelo tanto que o Harden normalmente arremessa. Então ele ficou muito mais voltado para distribuir esse jogo. Potencializou o Norman Powell com 20 pontos. O Zubat com 18 também. O Kawhi Leonard voltou. Caraca. Fazia tempo que ele não jogava, né? Eu acho que é o primeiro jogo que ele voltou de lesão. Se não foi esse, voltou por agora, pelo menos. Eu não tinha reparado que ele estava jogando anteriormente. Então eu acho que esse foi o primeiro. Interessante, esse time inteiro com Norman Powell, pela importância que ele assumiu nessa temporada. Zubat, Kawhi Leonard e Harden. É um time que pode melhorar bastante. Tá em 20 de 15 mesmo esse tempo todo sem o Kawhi Leonard. Com ele inteiro é um time que pode melhorar bastante ainda, né? Não à toa tá voltando só por agora, né? Jogou só 19 minutos. Chris Dunn também só apenas 12 minutos. Veio do banco é Amir o primeiro nome? Amir Coffey. 17 pontos, 4 rebotes, matou 3 de 8 em bolas de 3. Se eu não me engano, no último jogo ele fez próximo de 30 pontos, né? Então vem assumindo um protagonismo bacana nesse time do Clippers. O Kevin Porter Jr. também com 15 pontos e 7 assistências. Derrick Jones vindo do banco, né? Como tinha o Kawhi Leonard nesse jogo, o Derrick Jones veio do banco. Com 12 pontos, 3 rebotes. O Terrence Mann com 12 pontos também. Enfim, um time que utiliza bastante os reservas, né? Só ver a minutagem deles. Olhando o lado do Atlanta Hawks, Trae Young com 20 pontos, 14 assistências, matando 4 de 9 nas bolas de 3, principal destaque para as assistências dele, né? 14. O Wizard com 13 pontos, mas apenas matando uma de 4, né? Bolas de 3. Dyson Daniels aqui abaixo, né? Fez 11 pontos até, mas em assistências bem abaixo, apenas uma. Quem é Craig, cara? Eu não conheço esse cara. Tava sem o Jalen Johnson, né? Cadê? O Jalen Johnson não jogou. E nem o Bogdanovic. Então por isso jogou o Craig. 9 pontinhos. Capela 6 pontos e 7 rebotes. DeAndre Hunter sempre vindo muito bem do banco, né? 18 pontos, matou 4 de 11. 3 rebotes ainda. Esse Matheus ali. 15 pontos, 8 rebotes, matou 4 de 10 também. Arremessou bastante, né? Enfim. O Okongo ainda contribuindo, né? Ele que entra sempre no lugar do Capela, contribuindo com 8 rebotes ainda. E no geral é isso. Vamos só passar pelos jogos que vão ter hoje. Aqui, cara, hoje eu tava vendo, vai ter vários jogos interessantes, tá? Vou destacar dois, principalmente. Esse daqui, entre Oklahoma e Boston Celtics, duas das melhores equipes da NBA. Só ver aqui, ó, 29 vitórias e 5 derrotas, 26 vitórias e 9 derrotas. O Boston, o atual campeão. Vai ser um jogo espetacular esse daí. Jogo que vai ser em Oklahoma. O Oklahoma, nas casas de aposta, tá sendo dado como favorito. Mas é um jogo muito equilibrado. O Boston é mais experiente. É um jogo bem interessante esse daqui. Enfim. E o outro é Golden State Warriors e Sacramento Kings, que já tem uma rivalidade entre as equipes. O Curry foi poupado ontem para poder jogar esse jogo. Então esse jogo promete bastante. Os dois melhores jogos de hoje, na minha visão, são esses: Oklahoma e Boston Celtics e Golden State Warriors e Sacramento Kings. Tá bom? Eu diria que esse Oklahoma e Boston Celtics é muito equilibrado. Eu não consigo falar quem vai vencer. Eu diria que, para quem for apostar, vale mais a pena ir no Boston, porque está sendo tratado como zebra e é um jogo muito equilibrado e que o Boston é mais experiente. Então chega em jogos grandes, normalmente sabe lidar melhor do que o Oklahoma está mais acostumado. Wizards e Pelicans jogaram esses dias, vão jogar de novo. O Pelicans tinha vencido, vão jogar de novo. Cavaliers e Charlotte, o Cavaliers em casa, a tendência é que vença, é mais time.
Orlando Magic e Utah Jazz, o Utah Jazz acabou de surpreender o Miami. Então não duvido nada nesse jogo, mas o Orlando é favorito. E em Houston Rockets e Los Angeles Lakers, se o Lakers for inteiro, com LeBron, Anthony Davis e Austin Reeves, eu acho que pode surpreender o Rockets, mesmo o jogo sendo em Houston. O Houston Rockets que vem de um jogo em que foi atropelado contra o Boston Celtics, uma margem de quase 30 pontos de diferença na vitória do Boston. Enfim, mas principais destaques de hoje: Oklahoma City Thunder e Boston Celtics e Golden State Warriors e Sacramento Kings. Se eu fosse indicar jogos para você assistir, seriam esses dois. Principalmente Oklahoma e Boston Celtics tende a ser um jogaço, tá bom? Mas esse Warriors e Sacramento, pela rivalidade que se criou recentemente, tendo Curry, do outro lado um time do Sacramento muito interessante com DeRozan, De'Aaron Fox, Sabonis, o Malik Monk chamando a responsabilidade nessa temporada bastante como titular. Então assim, esses dois jogos são interessantíssimos, cara. Se eu fosse destacar outro, cara, esse Wizards e Pelicans eu não indicaria. Cavaliers e Charlotte também não. Utah Jazz e Orlando Magic também não. Talvez Houston Rockets e Lakers, se fosse pra indicar outro. Mas esse Warriors e Sacramento e Oklahoma e Boston pra mim são disparados os melhores jogos de hoje. Beleza? No geral, é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. E é isso. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Eu vou sempre buscar trazer, comentar com vocês como é que foi a rodada no dia anterior. E é isso. Por isso é importante você estar inscrito com o sininho ativado para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.